A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo Jeremias 34 ao 36 e Hebreus capítulo 2. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda ao nosso canal, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início ao projeto Leitura da Bíblia e que Deus lhe abençoe. Jeremias capítulo 34. Prediz-se a sorte de Zedequias. A palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, de certo, serás preso e serás entregue nas suas mãos, e teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantear-te-ão, dizendo: Ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. As ameaças de Deus por causa da escravatura. A palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz concerto com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás forro de ti. Mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. E vos havíeis hoje convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tinhas feito diante de mim um concerto na casa em que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido forros, conforme a sua vontade os sujeitastes, para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor,
para a espada, para a pestilência e para a fome, e dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém e os eunucos e os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão, e as cidades de Judá porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Jeremias capítulo 35. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: Nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente. Não plantareis, nem possuireis vinha alguma. Mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado, a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, e dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedeceste a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel:
Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Capítulo 36. O rolo de Jeremias é lido no templo. O rei corta-o e lança-o no fogo. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde o dia de Josias até hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá vindo das suas cidades as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: O rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disseram-lhe: Assenta-te agora e leu-o aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: Sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: Declara-nos agora como escreveste da sua boca todas essas palavras. E disse-lhes Baruque: Com a sua boca ditava-me todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: Vai e esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi
para que trouxesse o rolo, e Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram nem rasgaram as suas vestes o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo. Ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-os escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: Toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor: Tu queimaste este rolo, dizendo: Por que escreveste nele, anunciando: Certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele, sobre a sua semente, sobre os seus servos, a sua iniquidade, e trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Hebreus, capítulo 2. Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos,
dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores ao meio da congregação. E outra vez porei neles a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.